todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Já passamos da metade deste ano e talvez estejamos funcionando no automático, distraídos e esgotados. Nessa nova série de mensagens, Retome a Sua Vida, faremos um break, uma pausa necessária para resgatarmos o que é importante para prosseguirmos bem, com propósito e intencionalidade. Nesta terceira mensagem, aprenderemos a fazer transições conscientes, entregando a Deus o que passou e recebendo dele graça para o que está por vir. Por isso, a partir de agora, prepare-se, pois teremos um encontro com a Palavra de Deus, neste ano do Espírito Santo. Igreja Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Filha querida, se você puder apagar só essas daqui, por gentileza, por conta aí do ajuste da luz da transmissão. Obrigado, meu amor. Bom, feliz Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais. Isso, vamos aplaudir o nome do Senhor pela paternidade. A paternidade é assim, dos primeiros ministérios pretendidos por Deus, não é verdade? Porque falando nesse sentido e a partir da revelação bíblica, como a gente sempre gosta de enfatizar, né? Deus é família, e quando Ele pensou a gente, Ele nos pensou para sermos a extensão de quem Ele é. Então teve um tempo que teve a família Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí então ele pretendeu, façamos o homem, ou façamos a humanidade, e isso a gente encontra lá em Gênesis capítulo 5, fala sobre a família Adão, e não sobre Adão. A família humana, para dizer de outra maneira. Então quando Deus propôs, Ele já nos deu a nossa primeira vocação, que é ser família, não é? E naquilo que Deus nos deu, Ele pretendeu de que a paternidade e a maternidade fossem uma expressão natural do que significa ser gente. Então celebre a paternidade, você que é pai, e exerça assim com muita alegria. Então, primeiro, celebre, porque aquilo que você recebeu, você deve celebrar. Então, deixa eu perguntar aqui de novo, quantos são pais? Aleluia. Você é pai? Então, você recebeu isso de Deus. Celebre. Amém? Vamos celebrar? Vamos celebrar aplaudindo a boa ideia que Deus teve, o propósito que Deus, Ele está executando através de todos os pais, e aquilo que a gente recebe e que a gente celebra, a gente compartilha. Então vamos dizer juntos: receber, celebrar e compartilhar. É por isso que tem que ser exercido assim com toda a responsabilidade, viu? Então eu e você que somos pais, vamos fazer isso como Deus pretendeu nós fizéssemos, tá bom? Aqui não tem cobrança, aqui tem declaração daquilo que é privilégio. Então é privilégio. E se é privilégio, não pode ter peso. Tem que ter assim, como eu já disse, celebração e compartilhamento, tá bom? Então vamos deixar assim os lamentos do que já foi e vamos olhar para frente naquilo que ainda pode ser, porque Deus faz novas sempre todas as coisas. Você crê nisso? Não é verdade? E naquilo que não foi bom para mim e para você, nunca se esqueça de que a declaração pelo profeta é de que Deus é um bom pai. Então todos nós como filhos, aqui deixa eu perguntar, quantos filhos Deus tem nesse lugar? Vou perguntar de novo, para você levantar as duas mãos. Quantos filhos Deus tem nesse lugar? Isso porque Deus, nosso Pai, acolheu você. Você pode aplaudi-lo, porque Ele é um bom Pai e nos acolheu a todos. Então, tem cura para todo mundo.
Amém, meus amados? Por falar nisso, eu quero agradecer a nossa equipe de designer, né? Que preparou ali com muito carinho um espaço para você fazer uma foto, tá? Então nós vamos tentar aqui ganhar um tempinho e terminar um pouquinho mais cedo, para que vocês passem ali, tem uma bancadinha, não sei quantos, porque a gente que é homem assim não repara muito nessas coisas, né? É uma tendência que a gente tem de não prestar muita atenção. Mas depois, quando vocês forem embora, gaste um tempinho a mais ali pertinho de onde está o nosso papai Marcelo também, que está ali nos ajudando hoje com a transmissão, devidamente ladeado aqui pela nossa menina Josiane, né? Agora eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso time todo, que desde a recepção está nos servindo. Você pode aplaudir o Senhor por todo o nosso time, que de muitas maneiras está servindo. Agradecer ao NASA Kids, que preparou aqui, né, essa homenagem para os pais, sempre muito precioso ver as crianças fazendo isso. E eu quero agradecer também o Reviver Mais, não é verdade? Essa lembrancinha que você, papai, ganhou, você dá uma olhadinha na lembrancinha aí, vê se dá para perceber que tem uma pintura aí. Isso aí veio desmontado, então as nossas meninas aqui passaram a quinta-feira, de que horas a que horas, pastora Márcia? Isso, das 2 até as 8 horas da noite, das 14 às 20 horas. Gastaram um tempinho fazendo essa pintura aí para chegar na sua mão. Viu? Nossa gratidão para as meninas do Reviver Mais, que chegaram para preparar essa lembrancinha. Então, tem intencionalidade nisso. Ajuda a saber disso, pessoal? Olha, senhor José, até a dona Edna esteve aí também. Esteve trabalhando, obrigado por cedê-la para esse trabalho tão precioso, viu, irmão José? Deus abençoe ali toda a casa. Manda um abraço para o Nicolas também, tá bom? Nós agradecemos a Deus. Então, desfrutem de tudo que foi preparado. Muito bem, vamos fazer uma oração. A nossa menina Jéssica já vai deixar ali os slides no jeito, para a gente ganhar no tempo e através deles passarmos melhor pela mensagem. É intencional isso também. Vamos ter uma palavra de oração agora. Nós queremos te agradecer, Senhor, nosso Deus e Pai, pela bênção de sermos chamados filhos teus e de encontrarmos tanto amor nos teus braços e sempre podermos nos refazer na tua presença. Este tempo hoje aqui pela manhã é um tempo assim em que como comunidade, em que como família da fé, família do Senhor, nós nos encontramos para essas nossas declarações, como já fizemos, através da música, através do ofertório, onde nós declaramos a nossa gratidão e expressamos a nossa honra ao Senhor, na forma, ó Deus, de fidelidade, de generosidade, as homenagens que foram feitas naquilo que é um caminho que o Senhor propôs para a gente no exercício da nossa paternidade. Tem muito significado aqui, tem muita relevância nesse tempo curto, mas tão precioso que juntos nós já passamos. E agora que nós queremos receber a Tua Palavra, dá-nos a Tua Palavra, conceda-nos a Tua Palavra e nos oriente e nos guie para a vida. Nós assim oramos e nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, e como igreja nós dizemos amém, e eu me lembrei aqui enquanto orava, porque em tudo nós estamos sendo ajudados a aprender e a refletir. Não tem nada a ver com a mensagem, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com a mensagem. Então é assim, eu me referi inclusive ao ofertório aqui na oração, né? Como o dinheiro hoje não é mais de papel, por assim dizer, então é claro, eu me lembrei outro dia que o pastor, não o pastor Adão, com sua esposa Petronília, mas o outro querido que veio, nossa, me fugiu a memória, mas ele me perguntou assim: pastor, eu notei que muita pouca gente sai do lugar para trazer na salva, não é? E é claro que ele está conectado com o mundo que a gente vive. Eu falei: pastor, mais de 90% hoje daquilo que é contribuição voluntária da nossa igreja é na forma virtual, né? Então é para dizer que através dessas ferramentas o dinheiro deixou de ser de papel, não é? Agora, esse momento que nós oramos aqui, e é uma recomendação assim para todos nós que conduzimos esse momento, e para você
que como igreja está com a gente aqui. Esse momento da oração é um momento, não sei se você faz isso, eu aprendi a fazer isso, mas é um momento para a gente assim, que nem eu também faço por aplicativo, né? Eu entrego pelo Pix, né? Os meus dízimos, as minhas ofertas, todas elas, de maneira geral, eu faço assim. Mas é um momento que eu aproveito para me unir. Estão todos comigo aqui? É o momento que eu aproveito para me unir ao que está acontecendo, para declarar ao Senhor: o Senhor sabe que é a expressão da minha fé, da minha gratidão e da minha honra. Então é um momento extremamente espiritual, tá? Então eu quero sempre convidar você, em cada momento que nós passamos juntos, então alguém está aqui conduzindo para o ofertório, por exemplo, e alguém está aqui com a salva para aqueles que trazem o dinheiro de papel, por assim dizer, tudo certinho, mas que nós como igreja nos unimos, que nós possamos nos unir para declarar a nossa consagração, a nossa gratidão e dar honra e glória para o Senhor numa expressão de fé. Faz sentido para vocês, meus amados? Então vamos sempre lembrar dessas coisas e engrossarmos o caldo, por assim dizer. Muito bem, no nosso primeiro slide tem esse texto tão precioso, onde o texto bíblico lá de Mateus 11, 28 declara assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está falando por uma gente que está cansada de religiosidade vazia, de religiosidade opressora, porque afinal de contas, qual que é a resposta que a religião ela quer dar? É uma resposta àquilo que de fato é o que cansa a gente. Sabe o que é que cansa? O pecado cansa. Por isso é que Deus, nosso eterno, ele disse lá já para o primeiro casal: vocês cuidem para fazer do jeito que eu planejei, para que tudo vá bem. Porque se vocês não fizerem do jeito que eu estou assim orientando vocês, a coisa vai ficar ruim, não é? Então, nós vamos nos dividir e nós vamos nos separar. E você sabe, lendo Gênesis no capítulo de número 3, não é? Onde nós temos o registro da desobediência dos nossos primeiros pais, e as coisas ficaram complicadas, né? Eles se dividiram, eles se separaram de Deus, eles se dividiram como casal, e logo na sequência, na família deles, o primeiro homicídio acontece, né, num culto, por assim dizer. Então, é dramática a nossa história desde então, né? Mas a entrada do pecado está ligada a isso. É quando nós escolhemos a nossa liberdade, ao invés de acolhermos o caminho e a proposta de Deus. Em outras palavras, vamos fazer do nosso jeito e não do seu. Então, por que é que Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, para você poder receber alívio? Porque quando a gente se organiza na nossa vida, do nosso jeito, pecadores como nós somos, nós colhemos a canseira que nós colhemos. Tudo que é cansaço que a gente carrega é fruto do nosso estilo de vida. Então, o jeito que a gente se organiza para viver cansa. Nós vivemos cansados e cansamos os outros, desde dentro da nossa casa. É por isso que tem esse cansaço, esse desgaste generalizado na história humana. E aí é por isso que no próximo slide nós temos essa declaração do autor deste livro, Retome a Sua Vida. A verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo o que nos distrai e voltamos a viver na presença de Deus para quem nós fomos criados. É por isso que, concordando com o Salmo, o próximo slide diz: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, nós estamos sendo chamados agora, nesse agosto de Deus, nós estamos sendo chamados para voltar para Ele. Para, como nós vimos na vinheta, que carinhosamente e caprichosamente o Brian fez para a gente, a cada semana ele vai atualizando com o tema da semana, não sei se prestam atenção nisso, mas devem fazê-lo, não é?
Porque nós precisamos voltar para Deus, é isso que nós estamos fazendo. Talvez você tenha chegado nessa metade de ano, e você que começou tão bem, alinhadinho com o Espírito Santo, construa o seu novo ano com o Espírito Santo, então sonhe, ore, não é? Planeje, arrisque, realize. Logo, logo você se distraiu com muita coisa, com muito movimento, com muita tarefa, com muito incidente, com tanto que nos oprime, estilo de vida pecaminoso, né? Você já está cansado. Então é tempo de voltar para Deus. Amém, irmãos? Vocês estão animados para voltar para Deus ou não? Senão a gente termina por aqui mesmo, vamos deixar o Senhor aí te ajudar de alguma outra forma. Mas nós estamos aqui para sermos ajudados. O Senhor já conspirou contra vocês, já fez com que você estivesse hoje aqui, presencial, ou você que está na sua casa nos acolhendo também. Que bom estarmos aqui. Então, nós hoje vamos falar, tendo já falado na nossa primeira mensagem, sobre restaurar, menina Josiane, a nossa união com o Eterno. E na semana passada, ali, a família Campos, da Campus Tour, não é? Nós falamos sobre aprender a receber a bondade de Deus. E eu fiquei, assim, bastante abençoado pela quantidade de pessoas que, tanto na primeira como na segunda mensagem, de muitas maneiras, seja na porta ou por mensagem de textos, disseram: Deus falou comigo. Que bom que Deus está falando no meio de um tema, de um projeto que nós temos, de uma série que nós estamos desenvolvendo. Hoje nós vamos falar sobre transições. E por que é que essa ideia de transição é importante? Porque, viu, Ângela, as mudanças são necessárias. Não adianta você... Nossa, veio uma palavra aqui, Kaique. Eu não sei se vocês conhecem esse termozinho assim. Não adianta você ficar rateando com mudança. Em outras palavras, já conhece esse termo, rateando. Tem umas coisinhas nossas, né? Não adianta você ficar assim implicando com mudança. Mudanças são necessárias. Por exemplo, qual que é a estação do ano que nós estamos agora? Nós estamos no inverno. Vamos lá. Quem gosta do inverno, levanta a mão aí. Deixa eu ver. Olha aí. Tem uma turminha que gosta do inverno. Mas quem que gosta da primavera que vai chegar? Isso. Olha aí. Está equilibrado por enquanto. Vamos ver agora, irmão Rodrigo. Quem gosta do verão? Gente, ó, olhando daqui, continua equilibrado. E quem que gosta do outono? Muito bom. Que joia, né? Então... Cada um tem o seu motivo para gostar da estação que você disse, você prefere. Mas por mais que você prefira o inverno, a primavera, quer você goste ou não, vai chegar. E quando terminar a primavera, Michele do Geraldinho, a bênção. Paz do Lucas. Você goste ou não goste, o verão vai chegar com tudo que significa o verão aqui no Brasil, país tropical. E quando terminar o verão, vem o outono. Sabe por quê? Porque Deus já estabeleceu que mudanças são necessárias. Então, aprenda a viver as transições próprias da vida e a acolher as mudanças que fazem parte dela. Tudo bem para você? Aprenda a fazer isso. Aprenda. Eu fiquei um pouquinho aqui mais para ficar bonito na foto. Então, aprenda a passar. Se é que dá para ficar bonito em alguma foto. Bom, isso é outra história. Então, nós precisamos das mudanças. O que é que não muda? Essência não muda. Então, valores não mudam. Então, tem valores na palavra de Deus que são imutáveis. Né? Então, por exemplo, como que eu gerencio a minha sexualidade aos olhos de Deus? Isso é imutável. Tem um princípio estabelecido por Deus e a gente pode implicar com isso, escrever sobre isso, ideologizar sobre isso, mas Deus já definiu como que as coisas são. Entendeu? Outra coisa é a gente dialogar sobre isso. Coisa diferente é aquilo que é imutável. Foi Deus quem fez da forma como Ele fez e está estabelecido. É imutável. Agora sim, não é? Tem coisa que muda, a comunicação muda. A gente não fala hoje como falava há 20 anos. A gente não se comunica mais como era antes. Você entendeu? Tinha o tempo que você mandava carta.
né? Depois tinha o tempo que você mandava e-mail. Tudo isso daí continua possível. Mas já tem muito tempo que o que a gente faz mesmo é escrever mensagem. E para aqueles que estão cansados de escrever mensagem, você só usa os emojis mesmo. Porque às vezes para você responder com mensagem, nossa, dá uma canseira, daí você só põe uma figurinha. Tem gente cansada de escrever mensagem para responder, só coloca figurinha. É assim que nós estamos. Então tem coisa que muda, mas tem coisa que não muda. Mas as mudanças, de maneira geral, elas são necessárias. Então, nós temos aí um próximo slide que tem um texto que você conhece. Vamos ler juntos? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o próximo slide tem uma declaração para a gente refletir. Sua alma precisa de alguns momentos para alcançar onde o seu corpo já chegou. Parou para pensar nisso? Não é verdade? É por isso que a gente vive ansioso. A gente está cheio daquela... Mas a nossa alma não conseguiu alcançar isso ainda. Então a transição é importante. Então essa mensagem é essencial para a gente se reorganizar nesse meio de ano. E esse tema que a gente está estudando, retome a sua vida. Diga para você mesmo, ô Júnior, retome a sua vida. Fala aí. Ô Júnior, retome a sua vida. Isso é uma coisa importante. De tempo em tempo a gente vai ter que revisitar isso que a gente está aprendendo e o Espírito Santo, ele vai nos ajudar com isso. Então, além das estações do ano, um semáforo também é, por exemplo, assim, uma metáfora, uma ilustração de transições necessárias, né? Muito bem. Aqui nós tivemos um semáforo que funcionou um pouco, depois parou. Não tem semáforo em Morungaba, né? Ou se tem é só do pisca-pisca de alerta para as coisas. Mas você entende isso aqui, uma brincadeira apenas para comentar aqui da nossa belíssima e gostosa cidade aqui, onde emana leite e mel. Aleluia! Não é verdade? Muito bom. Você sabe que em 2009 até o título de cidadão morungabense eu recebi. Então, sou da gema, por assim dizer. A querida Rita, ela fez essa gentileza, né, no exercício da sua vereança. Muito bem. Os semáforos são esses indicadores. O semáforo não é um muro no meio da avenida, é? Não. Mas quando dá o vermelho, você passa. Por que você não passa? Porque senão você corre um risco e coloca outras pessoas em risco também. Não é verdade? Então tem certas coisas na nossa vida em que o sinal está vermelho, certo? Quando que o sinal está vermelho, por exemplo, aqui? Para sempre ensinar isso, né? Um casal de namorados, por exemplo, né? Apesar do sexo ser uma coisa boa, para um casal de namorados que leva Jesus em conta, o sinal está vermelho. Vocês entenderam isso? Você pode dizer um amém? Que a palavra de Deus não mudou ainda, o sinal está vermelho, entendeu? Né? Aí se, por exemplo, entendeu que o sinal está vermelho, mas a pegação está grande, qual que é o sinal que está? Olha, o pessoal, olha, está vendo? O sinal está amarelo, o sinal está amarelinho. Então, quando é que está verde? Por exercício da sexualidade, como Deus a planejou. Depois do casamento. Vocês entenderam? É simples assim. O semáforo envolve e indica uma transição necessária e estabelecida por Deus, porque na sabedoria de Deus, a própria palavra está dizendo. Quantos estão comigo ainda? Que às vezes o assunto não interessa por qualquer motivo, você vai para outro lugar. Fique comigo, porque a palavra de Deus ela é imutável. Deus, na sua sabedoria, estabeleceu as coisas com um propósito. Então tem o vermelho, o amarelo e o verde. Certo? Então, da maneira como Deus pretendeu, vivencie. Vai ser melhor para você. Entendeu? Então, o semáforo também é uma ilustração de que a gente precisa perceber essa necessária mudança que a vida nos propõe. Então, Deus criou transições e momentos de transição para a nossa alma, porque nós precisamos. O problema é que a gente vive correndo de uma atividade para outra.
O problema é que nós saímos de uma reunião para outra, de uma ligação para outra, de um problema para outro, de um compromisso para outro, e sem perceber a gente vai ficando carregado de emoções, de preocupações e de tensões, e a gente leva isso para o momento seguinte. Então, essa nossa conversa aqui é para a gente parar um pouco, para a gente se reorganizar, para a gente se realinhar, para a gente se reestruturar. O próximo slide, inclusive, ele vai dizer o seguinte: a pressa constante fragmenta o coração, divide o coração, machuca o coração. As transições conscientes restauram a paz interior. Então é disso que a nossa vinheta que foi proposta, que hoje nós vamos procurar aprender ou pensar um pouquinho sobre como fazer transições conscientes, deixando o que passou e acolhendo o que ainda está por vir. Sabe por quê? Porque se deu, Jonatas, o Jonatas e a Camila que vão se batizar dia 30 à noite. Aleluia! Os pais do Benjamin. Né? Muito bom. Eu respeito o jeitinho que cada um fala. Eu não sei se vocês falam Benjamin ou Benjamin, né? A gente fala Benjamin, mas às vezes o papai e a mamãe falam assim, o Benjamin. Então tá tudo certo, Benjamin, né? É legal. Muito bom, tá tudo certinho. Mas depois vocês me explicam de novo lá em casa no pequeno grupo sexta-feira, tá bom? São lá do pequeno grupo do PG do PJ. Aleluia, glória a Deus. Se você não faz parte, eu recomendo. Tá bom? Não precisa ser em casa, pode ser em qualquer outro. Tem 17 para você escolher. E se nenhum deles suprir a sua necessidade, abre um na sua casa, querido. Começa um, você vai fazer muito bem. Então, por que a gente está conversando sobre isso? Porque nós precisamos entender que restaurar a alma é aprender a fazer essas transições conscientes, entregando a Deus o que passou e recebendo dele a graça que está por vir. Mas eu ia dizer, quando eu me referi ao Jonatas, né, que Deus, ele prepara as transições, e essas transições, elas já estão necessariamente acompanhadas com a graça e o favor dele. Entendeu? Então, assim, por que a gente acolhe o inverno, dona Gabriela? Porque tem uma graça de Deus que nos ajuda a nós nos adaptarmos ao que significa o inverno do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Tem lugares que a cultura é colocar o bebezinho dentro da água gelada no meio do gelo. Eles abrem o buraco assim, enfia a criança e tira. Faz parte da adaptação da criança ao clima. Né? Vocês sabiam disso? Já viu isso, dona Fabrícia? Nunca viu? Procura, você vai achar facinho no YouTube isso aí. Olha lá, o André disse que vai preparar o vídeo para você ver, né, para você fazer essa cara que você fez quando eu disse aqui, assim, vendo o vídeo. Então, para que nós possamos viver as transições de Deus, o próprio slide vai nos ajudar a já ter uma primeira lição. Leia comigo. Entenda que Deus trabalha com tempos e... Entenda que Deus trabalha com tempos e estações. A gente vai ler de novo no próximo slide o texto que a gente já leu, mas a gente lê de novo. Vamos juntos? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Deus é um Deus de processos, e você pode não gostar, mas Deus não é um Deus apressado. Você pode dizer isso comigo? O Deus que eu sirvo não é um Deus apressado. Apressadinho sou eu. Vocês concordam? Quantos apressadinhos tem aqui? Confesse, seja liberto. Confessemos os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. Porque mais importante do que essa gente perdoa, mais importante do que, Marcão, pai do Gabriel, Rosa. A Heloísa Rosa é parente? Não? Presta atenção. Mais importante do que a gente ser perdoado do que a gente faz é a gente ser curado de quem a gente é. É isso que Tiago ensina. Confessem os vossos pecados uns para os outros para você ser curado. Olha que coisa. Entendeu? Então, quando a gente reconhece aqui algumas coisas, é para a gente receber essa cura. Então, Deus, ele é processual. E para o nosso equilíbrio, para o meu e o seu, ele criou dia e noite. Preferencialmente a gente dorme à noite, à exceção do Sérgio que trabalha à noite. Né, Sérgio? Daí o nosso querido
Sérgio Galvão Piovesana, meu cunhado, nobríssimo cunhado, Sérgio Galvão Piovesana, casado com a dona Rose. Ele chega em casa de manhãzinha. Você que faz o café ou Rose que faz o café, Sérgio? Às vezes sou eu, às vezes é ela. Pronto. Daí ele toma o café e grava o devocional do dia, que chega lá no grupo da igreja, que a Karine, gentilmente, todo dia posta pra gente. Né? Quantos anos faz que você faz isso, Sérgio? 8 anos de forma ininterrupta. Vamos aplaudir a iniciativa do menino, gente? Ouça o devocional. Muito bom, por sinal, né, dona Eliana? Depois a gente vai orar aí mais uma vez agradecendo. Vamos orar já, senão depois eu esqueço. Sexta-feira o Flori capotou o carro. E Deus guardou a vida dele, que não fez nada. Não, literalmente, os socorristas disseram assim, olha, do jeito que ficou aí, a gente já viu outros que por muito menos partiram. Não aconteceu nada. Um osso quebrado. Para não falar que não aconteceu nada, uma pancada na cabeça. Um sanguinho que escorreu. Não é assim do jeito que o pastor está falando. O negócio foi tenso. Mas vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão? Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque agora, na última sexta-feira, o Senhor livrou o Florizel da morte. O Senhor colocou a tua mão de alguma forma ali naquele acidente que ele sofreu, para preservar, Senhor. E hoje, nesse Dia dos Pais, ele pode receber o abraço da família e pode também se unir com a gente nessa oração de gratidão. Muito obrigado. É assim que a gente expressa a nossa fé. A ti honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez pelo livramento aí na vida do nosso querido Flori. Então Deus, para equilibrar, fez dia e noite, fez as estações do ano, as fases da vida, tem o momento de nascer. Aliás, tem um monte aqui de casais que estão grávidos, gente. E não para de chegar notícia. O mais recente casal grávido é o Dom com a Edith, tão grávido. Vai crescer a família, é verdade, né? E tem uma unção de alguns casais que ficam grávidos e vêm gêmeos. Tem uma, olha, a Lívia fez uma boquinha assim, né? É bonito a gente ver isso. Gente, fica ligado, fica esperto que o Senhor está na área abençoando. Então Deus, ele criou as fases da vida, né? O bebezinho que nasce, aí fica, e tem o pessoalzinho que já está mais rodadinho, né? Mas nunca se esqueça que é no final da pista que o avião decola, hein? Aleluia, né, irmão Valnir? Celebra aí no final da pista que o avião decola, gente. Olha que coisa boa. Então tem vida, tem coisa para fazer ainda em nome de Jesus, tá bom? Então quanto mais aí o tempo ele avança. Eu fui aqui arrumar o pneu do carro do meu pai aqui com o seu Zé. O seu Zé aqui que troca pneu aqui, arruma pneu aqui no Poço João, tem 80 anos. E está ali trabalhando, vigoroso ali, eu falei, fazendo força e mexe a chave, vira a chave, pega o pneu e faz o serviço. Que coisa boa, que Deus continue abençoando. Ore pelo seu Zé, pela família dele, viu? Conhece o seu Zé? Borracheiro aqui, ore por ele, para que Deus sempre abençoe. Por onde você passar, abençoe as pessoas. Eu orei com ele. É verdade, ele tem aqui uma hérnia aqui inoperável, porque ele é alérgico, menina Jéssica, a mais de 90 medicamentos. Das coisas mais simples que você, quando tem uma dor de cabeça, pode tomar, ele não pode tomar nada. Então, uma cirurgia para ele é de altíssimo risco. Meu pai tem 82, vai passar por cirurgia dia 18 de agosto. O seu Zé não pode se operar. Ele tem uma cartinha na carteira dele, junto com a carta de motorista, onde está escrito ali, cuidado, não mexa com esse homem, risco de morte para ele. Olha que coisa, gente. Então, você tem que seguir orando. Então, exatamente porque nós entendemos que Deus trabalha com tempos e estações, a gente precisa, assim, diminuir o nosso ritmo. O próximo slide diz isso para a gente, que a alma não foi criada para esse ritmo. Então você tem que aprender a parar. Você tem que fazer assim, pausas, porque uma pausa não é perda de tempo.
Olha, eu demorei para aprender isso. Quantos estão comigo aí? Vamos dizer assim, pausar, parar, brecar. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Faça pausas intencionais no seu dia. Eu demorei para aprender isso e sou muito, assim, disciplinado no exercício disso. Quando eu paro, começa a dar aquele choque que eu quero pegar o celular, que eu quero me ocupar da próxima tarefa, eu falo, não. É a hora que eu preciso desacelerar, é a hora que eu preciso respeitar o que o meu corpo está dizendo que é o que eu estou precisando agora. E às vezes é de uma boa soneca. De uma boa soneca. A Eli disse assim, concordo. O sotaquezinho dela, aleluia. É assim que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos exatamente desta pausa para Deus poder falar aquilo que vem daqui a pouco. Quantos querem ouvir de Deus falar? Ouvir Deus falar. Então, para Ele falar, você tem que parar para ouvir. Então, eu tenho feito isso. Quando eu pauso, né? Eu lembro da oração, fala Deus, teu servo te ouve. E eu fico ali na expectativa de que o Espírito Santo ministre ao meu coração de alguma forma o que é que eu vou fazer e como que eu vou me ocupar do momento seguinte. Quer ver umas coisas que são importantes para a nossa vida? Primeiro, valorize a sua família biológica. Valorize. Por exemplo, hoje é um dia que, sendo possível para as famílias, né? Tem aquela coisa de almoçar junto, às vezes não dá, você vai fazer uma ligação, né? Você vai mandar uma mensagem, ocupe-se disso. Estão comigo ainda? Valorize a sua família biológica, passe tempo com Deus, não ache que isso é perda de tempo. Primeira mensagem dessa série, vai lá no YouTube, está lá. Encontre o seu ritmo. Encontre o seu ritmo. Você pode falar isso para você? Eu vou encontrar o meu ritmo. Porque às vezes a gente olha para o outro e o outro tem outro ritmo. Entenda uma coisa, eu posso sacudir lá em casa do jeito que eu quiser, mas a Lucimara tem o ritmo dela. E eu aprendi a respeitar o ritmo dela e sem reclamar. Tudo bem para você com os seus? O Vinícius tem o ritmo dele. O Gustavo, quando morava em casa, hoje, né, Laís? É outra história ali, não sei, entre vocês. Mas cada um tem o seu ritmo. Primeiro, tenha o seu próprio ritmo e respeite o do outro. Mas encontre o seu próprio ritmo. Encontrar o seu próprio ritmo não quer dizer que você vai ser a pessoa assim mais parada do mundo. Não, não é disso que a gente está falando. Mas só quer dizer que você precisa saber pausar. Precisa saber pausar. Em quarto lugar, durma bem e alimente-se bem. Já pensou que, já percebeu que quando você não dorme bem, você não acorda legal? Você acorda esquisito, o dia parece que não é a mesma coisa, porque você não dormiu bem. Deus fez o sono para a gente desfrutar dele. E mesma coisa, a hora de comer, você tem hora para comer, ou você come quando dá e as porcarias que tiver à disposição. Preste atenção nisso, não é assim que Deus planejou para você. Isso é uma responsabilidade sua. Diga assim, minha. Fala aí comigo, minha. Mas põe o dedão assim, minha. É responsabilidade sua. Cuidar para você dormir bem e cuidar para você se alimentar bem. E o André falou assim, Renata, é sua responsabilidade. Né? E um está transferindo para o outro. Não, esse negócio aí esse negócio lá é do paraíso, lá onde entrou o pecado. Foi ele. Não, é minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Então, sorria. Não viva bicudo. Você é do tipo bicudo? Que tal sorrir mais? Vamos dar um sorriso agora? Dá um sorriso aí gostoso, dá um sorriso. Eu sei que às vezes, por qualquer motivo, você não está para sorrir, mas vamos praticar, sorria. Sorria. Mas que hipocrisia não é? Olha aqui, eu estou fazendo de tudo para você sorrir, sorria. Aí, sorria. Olha que gostoso gargalhar, sorria. A gente precisa sorrir. Tem hora para despertar e tem hora para ir dormir também. Não é verdade? Essas coisas, então a gente precisa ter essa dinâmica. E, em último lugar, muita atenção nessa hora. Tenha sua consciência limpa. Agora eu vou falar sério com você nessa questão aqui do que a gente está conversando.
Você tem alguma coisa para esconder? Sabe aqui um ambiente onde a gente, às vezes assim, tem coisa para esconder? Fica na palma da sua mão a maior parte do tempo, durante todo o dia. Ah, se a minha esposa pegar isso que está aqui. Ah, se tiver aberto quando o meu patrão passar na minha mesa. Ah, se o meu namorado, a minha namorada pegar essa mensagem. É só para ilustrar uma coisa, para dizer assim, ter a consciência limpa significa não ter nada para esconder. Porque quando a gente tem coisa para esconder, a gente não tem assim um jeito de viver, mas a gente tem um jeito de sofrer mesmo. Você está vivendo para sofrer, para causar sofrimento no outro. Então, o melhor é a gente não ter nada para esconder. Não ter nada para esconder de ninguém. É claro, eu estou falando de um celular, é um ambiente privativo, ter senha, essas coisas faz parte até da segurança. Não é verdade? Mas, por exemplo, a minha esposa tem senha do meu celular, ela pega a hora que ela quiser. Eu não tenho nada para esconder. Nenhuma das minhas conversas, dos meus contatos. E eu converso, inclusive, com diversas mulheres. Faz parte do meu ministério trocar mensagens. Agora, essas mensagens, obviamente, têm que ser adequadas. Claro, né? Mas eu não tenho nada para esconder. Então é assim, não viva cansado e estressado porque você tem coisas para esconder. Para com isso. Resolva-se naquilo que não é bom, para que você saia dessa paranoia e possa ter uma consciência limpa. Amém, irmãos? Quantos acolhem essa palavra? Se acolhe, vai fazer bem para a sua saúde. O nosso próximo slide vai para o segundo ponto e agora eu vou andar um pouquinho mais rápido. Jesus fez transições intencionais, diga assim, intencionais. E o próximo slide diz que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Jesus quem ele era, ele fazia pausas. Se Jesus fazia pausas, por que você não encontra tempo para pausar? Vamos ser mais sábios? Vamos sair daqui mais sábios, gente? Vamos sair daqui mais sábios? Deixa eu perguntar, está fazendo sentido para vocês essa mensagem? Está ajudando você? Que bom, é assim que Deus trabalha. O milagre que a gente colhe amanhã, ele é construído a partir da palavra liberada. E cada vez que você vivenciar essa palavra, o milagre ele acontece um pouquinho na sua vida. Quantos querem viver os milagres de Deus? É isso, é assim que o Senhor ele vai operar. Então, Jesus, ele, entre milagres e multidões, entre ensino e serviço, entre desafios e decisões, ele se retirava para estar com os pais. Ele não vivia o tempo todo reagindo às demandas. Ele tinha tempo para orar e se reorganizar antes de ir para o vamos ver. É assim que é o jeito de Jesus para mim e para você. Vamos acolher. Então, ele estava sempre conduzido pela presença de Deus. O próximo slide faz uma declaração. Vamos ler juntos? Jesus nunca estava com pressa, mas em todo o tempo ele estava focado. É assim. E para a gente permanecer focado, a gente tem que desacelerar. Para a gente se reorganizar. E para a gente separar aquilo que é urgente, como você já sabe o que eu vou falar. Tem coisas que são urgentes, mas tem coisas que são... Começa com I. Tem coisas que são... Eu achei que vocês fossem assim, num grande coral igrejeiro, né? Desculpa aí. Bom, tem coisas que são urgentes, mas tem outras que são... importantes. Agora todo mundo. Tem coisas que são urgentes e outras que são... importantes. Então, essas últimas é que a gente tem que focar. Entendeu? Porque são essas coisas que merecem mais atenção da gente. Então, é isso que a gente tem que ter a coragem de estabelecer. Em terceiro lugar, o nosso 13º slide é o próximo. Vamos juntos? Entregue a Deus o que acabou de passar. Vamos até ler de novo. Entregue a Deus o que acabou de passar. O próximo slide diz que lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uma das grandes causas da exaustão da vida é a gente continuar carregando aquilo que já deveria ter sido entregue.
Quantos estão carregando o negócio que tinha que ter entregue já? Confesse, confesse. Não precisa se denunciar, mas apenas confesse. Você está carregando aquilo que você já tinha que ter entregue. Entendeu? Tem pessoas que você carrega que você não entendeu que você vai ter que entregar para Deus. Aí porque você ficar carregando, continua a pesar, está sobre o seu lombo. Você não vai aguentar subir ali a subida da casa do irmão Antônio, não sobe de jeito nenhum. Carregando o outro nas costas, não sobe de jeito nenhum. Então, o que a gente precisa? O próximo slide tem uma frase aí do pastor Carlito Paz, gostei dessa frase, diz assim: não traga para o seu futuro o que Deus já deixou no seu passado, aleluia. Ó, boa, né? Vamos até ler junto de novo? Não traga para o seu futuro o que Deus já deixou no seu passado. Então muitas pessoas terminam uma reunião e continuam mentalmente nela. Acontece com você? Saem de uma conversa difícil e permanecem revivendo o problema. Que nem boi, fica lá. Gente, eu precisei aprender a fazer isso para poder continuar sendo pastor, que senão não ia dar conta. Sair de uma conversa difícil, e conversa difícil é o que mais tem no ministério pastoral. Conversa difícil é o que mais tem no ministério pastoral, mas tem em casa também, entre marido e mulher, tem também entre pais e filhos, no trabalho está cheio disso. Mas Deus está ordenando, transite de um momento para o outro, vai ser melhor para você. Transite, saia disso. Não consigo. Então, por isso é que você tem que passar tempo com Deus, para você transitar. Quantas vezes, antes de entrar na minha casa, eu passei um tempo orando dentro do meu carro, na garagem. Você faz isso? E quando precisa, eu faço. E vou falar para vocês quantas vezes, antes de sair de casa para vir para a igreja, eu também orei. Nem sempre funcionou, porque eu sou meio mala, mas estou aprendendo a desmalar. Mas eu tenho essa coisa, essa consciência no mínimo. E quando não funciona, depois eu fico lamentando. E a única coisa que eu posso fazer é tentar me organizar para da próxima vez tentar fazer direito, fazer melhor. Mas eu tenho que transitar, porque se eu ficar preso naquilo, eu não vivo. Faça a mesma coisa. Então, a nossa alma acumula cargas que Deus nunca pediu para a gente carregar. Então, ao terminar uma atividade, faça uma oração simples, como eu tenho aprendido. Senhor, entrego a Ti este momento, cuida daquilo que está fora do meu controle. Vamos fazer agora essa oração? Vamos fazer agora? Põe a sua mão no coração. Senhor, declare comigo, Senhor, eu entrego a Ti, agora, tudo aquilo que está fora do meu controle. Ajuda-me a descansar no Senhor e a me lembrar no meu dia a dia, a partir de hoje, de que eu posso e de que eu devo fazer pausas para recorrer a Ti, refazer minhas forças e olhar para frente, onde o Senhor já está me esperando para me abençoar naquilo que eu vou colher como expressão da sua fidelidade. Muito obrigado. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Que coisa boa. Isso, aplauda Jesus. Isso. Muito bom. Isso é uma coisa boa para a gente aprender. Quando um começar a bater palma, todo mundo bate junto para a pessoa não ficar sozinha, tá bom? Combinado assim? Fica melhor. Vamos treinar essas coisas aí. Próximo slide, menina. Vamos lá. 4º lugar, se eu não me engano, se eu tiver certinho. Ah, já foi. Esse. Próximo, por gentileza. Né? Parou? Não tem problema. Parou? Ah, não. Tá lá. Lembre-se de que transições nos ajudam a sentir a presença de Deus. O próximo diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmo 46, 10, né? Aquiete-se
e saibam que eu sou Deus. É outra proposta de tradução, não é? Como a gente precisa desse tipo de coisa? Entendeu? Eu nunca me esqueço, lá em 2009, um dia que a Gilma é uma irmã aqui da nossa igreja em Itatiba, né? Naquele tempo, a gente estava passando por uns processos bem complicados como igreja aqui, eu, pastor, bastante debilitado, e assim, cheio de o que eu faço, o que eu não faço, me debatendo muito com tudo aquilo, viu, Maurênio? Estava me debatendo, não sabia muito o que fazer, mas estava assim me perdendo na minha maneira de ser. Até duas irmãs da igreja chegaram e falaram assim, você está ficando amargo, pastor, não é assim que você é, tal, né? E a Gilma chegou lá em casa, apertou lá o interfone, e ela estava com o evangelista Rubens Gabriel, na época, né? 2009 isso. Daí eles entraram, a gente veio aqui para fazer uma oração com você, foi Deus que mandou. Falei, então entra, claro, né? Certo? Mas, basicamente, o texto que ele compartilhou da parte de Deus comigo foi exatamente esse que a gente acabou de ler. Lembrei agora aqui, viu? Agora que eu lembrei. E só de ouvir Deus falar aquilo já aquietou meu coração. Foi das maneiras que, por exemplo, Deus me ajudou. Então, eu creio muito que só de a gente estar fazendo essa declaração nesse momento, do jeito que aconteceu comigo lá em 2009, está acontecendo na vida de muita gente aqui também. Parem de lutar, né? Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus geralmente não compete com barulho. Porque problema é barulho. Tem muita coisa que é barulho. Vocês concordam que a gente vive num mundo barulhento? Sim ou não, irmão Aparecido, Viviane? Sim ou não, Maurício? É assim. A gente está num mundo muito barulhento. A presença de Deus não vai competir com isso, não. Por isso que Jesus diz assim, Édipo, entra lá no quarto, fecha a sua porta, e em secreto o Pai vai te recompensar. Quarto, porta fechada é lugar de quietude. Silêncio, para você ouvir Deus falar. Porque no meio de tudo que acontece, a gente desespera. Não é verdade? Sim ou não, dona Eliana? Vamos confessar. Eu liguei para ela porque eu já tinha falado com o Flori. Que essa experiência, né, continue ajudando a irmã e todo mundo, viu? Não é para expor, né, irmã? Está abençoada com o maridão, tá bem? Aleluia. Mas depois de ter falado com o Flori, ontem o Flori me mandou mensagem e falou assim, pastor, você ter me ligado me acalmou. Eu estava precisando daquilo. Daí eu falei, agora eu vou acalmar a esposa. Porque a Lu percebeu que quando a Eliana ligou para ela meio que não dizia coisa com coisa. Não é para menos, né, irmã Eliana? Aqui não tem acusação, meu amor. Viu, filha? Aqui é estado de alma da gente, não é fácil. Como que você reagiria se fosse com você? Eu fico pensando, se fosse comigo, se eu recebesse assim uma notícia de alguém tão próximo, a gente fica, né, desestrutura. Não é verdade? Mas aí eu falei com ela assim, o menino está bem, calma. E eu falei assim, quem está dirigindo? Ela falou assim, a Magui. Eu falei, então fala para ela ir devagar, porque está chovendo. Fernão Dias, quantos aqui são os motoristas que pegam Fernão Dias? Jesus tenha misericórdia de você. Meu Deus do céu. Vai devagar que vocês vão chegar bem em Cambuí, o menino está lá cuidado. Certo? Aí chegaram lá, estava bem cuidadinho? Teve alta no mesmo dia, gente. Glória a Deus. Entendeu? Então, você precisa perceber isso, né? Que no meio do barulho do que acontece, a gente precisa procurar a serenidade. E às vezes a gente não consegue, Deus usa outra pessoa para nos ajudar com isso. Está tudo bem, está tudo bem. Mas, quando nós desaceleramos por alguns instantes, a nossa mente se aquieta, o nosso coração desacelera, a nossa atenção se volta para Deus. Então, antes de começar uma nova tarefa, respire profundamente. Vamos respirar profundamente agora. Vai. Fecha os seus olhos aí, vai, vamos treinar aqui. Não tenha vergonha não, viu? Não esquenta com quem está do seu lado, para com isso, para de se incomodar com tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo? Fez muito rápido aí, ó, eu vi. Estou de olho fechado, mas eu vi, senti aqui. Vamos de novo, vamos lá. Ajudou? Sempre ajuda, gente.
Eu tenho uma dificuldade com isso também, mas eu ore por alguns segundos, convide Deus para aquele momento. A alma restaurada, a alma é restaurada quando nós aprendemos a parar entre um momento e outro para reencontrar Deus. E em último lugar, para a gente fazer uma declaração de fé aqui com nossos queridos da música, creia que Deus quer te conduzir e não apenas te acompanhar. O próximo slide tem o texto de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantos querem aqui que Deus acompanhe você nos seus planos? Então, só que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa mesmo vem do Senhor. Então, tem plano da gente que Deus vai falar? Não. Ai, vocês responderam de boa. Tem um plano nosso para o qual Deus vai falar? Não. Aprenda a ouvir não. E o que a gente precisa se abrir para acontecer? Para a gente poder ser conduzido pelo Senhor. Não é assim, Senhor, abençoa os meus planos. Aqui está, o contrário. Aqui está o que eu pretendo. O Senhor pode me guiar se isso for de fato. E o Senhor vai encontrar um jeito de orientar você, de falar com você. Quantos creem que é assim que o Senhor faz? Estou dizendo, creia-me, é assim que o Senhor faz. Então, quando você planeja uma coisa, por isso que a gente sonha, que a gente ora, para a gente seguir planejando. Aquele processo do começo do ano, das primeiras mensagens, está no nosso canal, para quem não acompanhou. Vai lá, a nossa série de mensagens do início do ano. Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Vai lá, está tudo lá. Então a gente precisa olhar para frente, colocar o que nos parece, mas tudo na presença de Deus. Lá em casa a gente faz para tudo, para tratamento de saúde, para quando a gente foi vender a Miss Adelaide para comprar o novo carro aí, que a gente faz 2 anos já que a gente comprou. Tudo Deus pôs na mão. Mas pastor, você não espiritualiza demais? Gente, é o meu caminho, eu recomendo para você. Lá em casa dá certo. Lá em casa tem dado certo. Então eu vou recomendar para você o que funciona lá em casa. Né, pastor Francisco? Costuma dar certo com Deus, né? Com Deus costuma dar certo. Então eu vou continuar nesse caminho. Então, gente, o que a gente precisa? Estão comigo aqui? Vamos ficar de pé, por favor. Se você pode. Não vou deixar você de pé para sempre, fique tranquilo. Mas o culto também não acabou, tá? Vamos lá. Deus quer conduzir seus filhos. Então as transições ou as mudanças, elas criam oportunidade para a gente perguntar o seguinte: Senhor, o que o Senhor está fazendo agora? Na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu filho, na minha parentela, na vida da igreja, lá no trabalho, o que o Senhor está fazendo agora? O que é que vem depois? Como é que eu devo responder, reagir a essa situação? Qual que é o próximo passo? A vida espiritual, a vida da gente se torna mais profunda quando a gente deixa de correr para começar a caminhar com Deus. Diga assim, caminhar com Deus. Isaías já fala isso naquele texto lá. De voar como as águias, aquela coisa toda. Hebreus capítulo de número 12. Né? Caminhar com Deus, Alves. As experiências de família têm ajudado? Você reconhece? Elis, tem ajudado, né? A gente prefere não passar por essas coisas, não é verdade? Mas vocês estão de pé? Firmes com Jesus? Trocam Jesus por outra? Não? O mundo quer que a gente acelere, mas Jesus quer que a gente permaneça nele. Olha que proposta melhor. Então o mundo valoriza a produtividade constante, mas Deus valoriza a nossa saúde mesmo. É o que importa. A nossa saúde do tipo integral. O mundo valoriza você a partir daquilo que você conquistou. Mas Jesus morreu na cruz por causa de quem você é. É o que interessa para Deus, quem você é.
E a Bíblia diz que você é pecador, hein? Então não está bom para o nosso lado, não. Mas Jesus morreu, Ele fez o que Ele fez por mim e por você. Vamos deixar Ele nos salvar. O último slide diz assim para a gente encerrar, porque precisa. Tem mais um antes desse, filho, um penúltimo. Que é o slide 20 aqui, se for possível. Mas eu leio aqui também. Não tem problema, viu? Ó. Quem não aprende a fazer transições, carrega pesos desnecessários. Quem aprende a entregá-los a Deus, encontra descanso para a alma. Quantos querem encontrar descanso para a alma? Então, sabe como é, sabe o que é que importa mesmo? É como a gente termina. Quantos querem terminar bem? O Saul começou bem, mas terminou muito mal. Mas quantos querem terminar bem? Então pare, desacelere, acolha as transições. Viu? A sua empresa vai mudar, não vai pensar que o lugar que você trabalha vai ficar do mesmo jeitinho para sempre, vai mudar. E tem coisa que vai mudar, você não vai gostar muito, mas não adianta você, vou de novo, enratear. Você vai ter que acolher. É verdade. Quem trabalha em banco aqui? Levanta mais alto, sem sofrimento. Tem cidade no país que não tem mais agência bancária com atendimento presencial. E não adianta reclamar, é a mudança que está aí. Você vai ter que acolher, vai ter que se adaptar. Você entende? A gente sofre por umas coisas que a gente tem que entender. Ah, mas não gosta de cortar o cabelo. Mas cidadão do céu, de vez em quando você vai ter que ir lá para cortar esse cabelo e ficar mais arrumadinho. Entendeu? Ah, mas eu não gosto quando as coisas saem do meu controle. Eu também não, mas você vai ter que acolher, porque de vez em quando você planejou A, mas você vai ter que acolher B. É assim que é. Quantos estão aqui preparados para as mudanças? Para as mudanças que vêm na vida. Viu? Uma coisa, você não estará sozinho. Tem que ser aqui não dá. Ó. Você não estará sozinho. Deixa o Senhor, que prometeu que vai estar contigo, te conduzir. Amém? Quantos recebem isso? Vai ser aquela que está na... Então diz para quem está do seu lado assim: Deus vai fazer um caminho. Deus fará um caminho. Deus fará um caminho. Quantos creem? Então preste atenção agora, atenção. A gente vai cantar essa canção aqui. Ela é profética, tá bom? Mas talvez você precisa se arrepender de alguma coisa que, ouvindo a palavra, você fala assim: eu preciso mudar isso na minha vida. De repente você pode fazer isso cantando, mas de repente você quer chegar aqui, ó, e tirar um momentozinho para orar. Você pode vir também, tá bom? Mas aproveite esse momento. Põe a mão no seu coração. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nunca volta vazia, e que as mudanças que o Senhor quer promover na nossa vida, nós possamos acolher, e nós possamos, com a tua ajuda, no poder do Espírito Santo, nos deixarmos conduzir pelo Senhor, para nós deixarmos de sofrer e passarmos a viver intencionalmente, cheios de propósito, e para a glória do teu nome. Opera hoje o teu milagre, realiza com o teu poder libertação neste lugar. Nós vamos sair daqui como um exército do céu, que vive aqui na terra e que está marchando para a vitória. O Senhor está abrindo um caminho para a gente. Nós vamos trilhar esse caminho e alcançar aquilo que de melhor o Senhor preparou, porque os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir e serão trazidos à existência pelo Senhor. Eu quero enviar essa igreja, enviar esse povo, enviar essa gente como servos e missionários do Senhor, nesse dia precioso que o Senhor fez, onde nele nós nos alegraremos, no Senhor nós nos alegraremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção.
cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Você pode declarar para quem está mais pertinho de você: Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, meus amados? Quantos creem? Receberam essa palavra de fé hoje? Destinos proféticos foram estabelecidos neste lugar. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Viu? Bênção do Senhor. Abra suas mãos. Não esqueça de tirar uma foto ali, você, papai. O pastor não contribuiu muito para terminar muito mais cedo, mas está tudo certo também, né? Me perdoa, por favor. Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. Continua abençoando a tua igreja e nos envia como missionários do Senhor agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus diz: amém e... Bênção. Beijo. Vamos lá. Abundância estará. Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará